Fala fera! Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor de História, Henrique Virgínio, mas você, com certeza, já sabe, pode me chamar de Pimpão. Vamos dar continuidade ao conteúdo de contexto sociopolítico e econômico europeu do século XIV para os alunos da segunda série do ensino médio. Nessa segunda parte, nós vamos tratar sobre os teóricos do absolutismo e o mercantilismo. É importante, para entender essa aula de hoje, que você tenha acompanhado e entendido os conceitos tratados na aula anterior. Comigo, a Isabela. Oi, Bela. Boa tarde. Então, meu fera, depois das devidas apresentações, vamos viajar nessa história? Vem comigo. No suíte hoje, nosso amigo Robertão da transmissão. Boa tarde, Roberto. Vamos lá, fera. Você já sabe, na aula anterior, que nós tratamos sobre o conceito de absolutismo. Como se formou? Então, só para a gente relembrar o conceito da aula anterior e puxar um gancho para a aula de hoje, eu vou pedir para o Robertão jogar nosso primeiro slide na sua tela. Olha aí. Absolutismo foi a prática política criada na Europa a partir do século XV, foi até meados do século XVIII, que defendia o poder total nas mãos do rei. Nesse período, houve também a formação e o fortalecimento das monarquias nacionais absolutistas, lá na Europa, pós-período medieval. Mas a pergunta para o gancho que eu estou querendo puxar é: quem justificava todo esse poder? Como é que esse poder era explicado? Como as pessoas aceitavam isso? Vamos entender o porquê. Traz aqui para mim, Robertão. Show de bola. Pessoal, gente, é aí que entra a ação dos teóricos absolutistas. Esses caras, cujas ideias buscavam justificar o poder absoluto das monarquias europeias, serão muito importantes dentro desse processo. Um dos mais famosos foi o Nicolau Maquiavel. Assim como a figura de Maquiavel foi muito famosa, nós temos a sua obra O Príncipe sendo estudada e debatida até os dias de hoje. Isso 400 anos depois do seu lançamento e da morte de Maquiavel. Para a gente dar continuidade, vamos conhecer um pouco de quem foi essa figura, essa tão conturbada figura do Nicolau Maquiavel, que muitas vezes é muito mal interpretado. Robertão, joga na tela aí uma foto dessa figura. Uma foto não, né? A gente chama de retrato, esse tipo de pintura do passado. Então, Nicolau Maquiavel foi um diplomata e historiador italiano que defendia que o monarca deveria utilizar de qualquer meio, se liga aí, hein? De qualquer meio, lícito ou não, para manter o controle do seu reino. Inclusive, dentro desse contexto, nós temos uma frase muito famosa extraída do livro do Maquiavel, né? Uma das tantas frases famosas, que é o seguinte: entre ser amado e temido, que o príncipe escolha ser temido. Show? Robertão, deixa na tela ainda, tá? Então, acompanha comigo aí, gente. O que defendia dentro da teoria maquiavélica? O que é que era defendido dentro da teoria maquiavélica? Maquiavel defende que a vontade e o poder do rei e o Estado estão acima do povo. Em sua principal obra, O Príncipe, concentra-se em descrever como o governante deve agir e quais virtudes deve ter a fim de se manter no poder e aumentar suas conquistas. Fique bem claro que O Príncipe, na verdade, é um manual de como conquistar e, principalmente, como se manter no poder. A frase que resume suas principais ideias é a seguinte: os fins justificam os meios. E, como já dito, sua obra principal é O Príncipe, que teve sua primeira edição em 1532, quase uma década após a morte, pouco mais de uma década após a morte do Nicolau Maquiavel. Show de bola? Maquiavel é
o teórico absolutista que mais aparece em livros, em provas. Mas, fora Maquiavel, ainda existem mais 3 figuras. Dessas 3, eu vou falar com um certo detalhe de mais um, por conta do nosso tempo. Mas apontarei o caminho para que você possa estudar os demais. Combinado? Diz que sim. Bacana. Muito obrigado por isso. Vamos falar agora de Thomas Hobbes. Robertão, joga na tela. Thomas Hobbes foi um matemático e filósofo inglês que discorreu sobre a natureza humana e a necessidade de governos e sociedade. A teoria de Hobbes ela é um pouco mais complexa do que a teoria de Maquiavel. E é muito importante que você fique esperto, porque ele faz parte da teoria do justnaturalismo. Essa teoria você vai ficar por dentro quando forem as aulas de filosofia com o mestre Manuel, ou então com o mestre que você tem na sua escola. Bacana? Então, dizia que o ser humano, no estado natural, é cruel e vingativo, necessitando de um governo forte e centralizado para manter o seu controle. O homem, em seu estado natural, seria capaz de atrocidades. E para evitar isso, segundo Thomas Hobbes, era preciso um governante que centralizasse todo o poder em suas mãos para manter a ordem. Robertão, deixa na tela ainda, hein? Não tira não. Quero que o pessoal se ligue na próxima tela. Olha aí, fera. Segundo Hobbes, apenas através de um contrato social, depois pesquisa isso direitinho, hein, fera? Contrato social. Esse termo é muito importante para questões ligadas à filosofia e à sociologia, hein? De um contrato social, um pacto formal entre pessoas que concordam em renunciar à sua liberdade para entregá-la a alguém mais capaz, mais inteligente, que imponha ordem, dite as leis e exija que sejam cumpridas, castigando os agressores. Quem é essa figura? De acordo com Hobbes, o rei. Bacana, um dos maiores seguidores dessas teorias de Hobbes e de outros teóricos que nós veremos a seguir foi a figura de Luís XIV, rei de França. Dele, daqui a pouco a gente fala, tá bem? A frase que resume suas ideias: o homem é o lobo do homem. Ou seja, o homem é capaz de predar o seu igual. E para evitar esse estado de guerra constante, nada como um Estado centralizado e forte na figura de um governante. Sua principal obra é Leviatã, obra do século XVII, 1651. Traz aqui para mim, Robertão. Fera, quando você estiver estudando esse trecho, vai lá no seu buscador e bota na parte de imagens e procura a capa da primeira edição do livro Leviatã, do Thomas Hobbes. Observe essa figura central e depois me diz o que é que você conseguiu observar. Esse é um desafio do Tio Pimpão para você. Você vai encontrar uma figura formada por símbolos que representam a centralização e a importância da figura do rei como grande líder e governante. Fica aí esse desafio do Tio Pimpão. Bacana? Então, meu fera, como eu falei para vocês, são 4 os principais teóricos. Já falamos de Maquiavel e Hobbes. Como nosso tempo é curto, eu vou só apresentar os próximos 2, tá bem? Robertão, joga na tela. Nós temos aí Jacques Bossuet, lá do século XVII, com a teoria do direito divino, ou seja, o rei seria um escolhido de Deus. A frase que resume suas ideias é a seguinte: um rei, uma fé, uma lei. Sua principal obra foi a Política tirada das Sagradas Escrituras. Show de bola? Lembro que Jacques Bossuet era membro do clero católico. Ainda na tela de vocês, eu vou apresentar o nosso último teórico da aula de hoje, que é a figura do Jean Bodin, lá do século XVI. Também era um teórico do direito divino dos reis,
E a frase que resume suas principais ideias é a seguinte: o rei faz porque Deus quer. E ir contra o rei é ir contra a vontade de Deus, de acordo com a teoria tanto de Jean Bodin quanto de Jacques Bossuet. Principal obra de Jean Bodin: 6 livros da República, publicados lá no século XVI, no ano de 1576. Bacana? Robertão, traz aqui para mim. Como o nosso tempo é curto, esses dois eu deixo para você aprofundar em casa, tá bem? E como eu falei para vocês, uma das principais figuras representantes do absolutismo moderno europeu, principalmente o francês, foi Luís XIV de França, o rei que governou entre a segunda metade do século XVII e o início, a primeira metade do século XVIII. Luís XIV, ele era tão, vamos dizer assim, como eu direi, ele era tão extravagante e tão absolutista que se auto-intitulava o Rei Sol. Observe essa imagem aí. Robertão, mostra aí o pessoal. Esse é um dos retratos mais famosos de Luís XIV. Inclusive, essa imagem já apareceu 2 vezes no Enem com interpretações diferentes. Daí você vê toda a pompa e esplendor do monarca francês do século XVII para XVIII. Show de bola? Deixa na tela ainda, tá? Robertão, bacana? Eu trouxe aí uma pequena observação sobre Luís XIV. Gostaria que você acompanhasse comigo, fera. O rei Luís XIV concentrou enorme poder, julgava e punia, emitia ordens e fiscalizava a sua execução. Nomeava colaboradores e decidia pessoalmente pelo Estado francês. Daí a frase atribuída a ele: L'État c'est moi. O Estado sou eu. Durante seu governo, Luís XIV usou a força do exército real e, ao mesmo tempo, cuidou minuciosamente da construção da sua imagem pública para fortalecer sua autoridade. Sobre essa construção da imagem do rei, observe o quadrinho amarelo. Isso explica porque Luís XIV foi o rei com o maior número de representações, pinturas, gravuras, estátuas na história do Ocidente. Olha aí o Rei Sol. Ainda sobre o Rei Sol, Robertão, traz aqui para mim, por favor. Eu trago aí a dica para você do seguinte, ó. Vai depois no YouTube, depois que você se inscrever no nosso canal, depois que você assistir essa aula do tio Pimpa, vai lá e procura esse documentário aqui. Vida e obra de Luís XIV. Isso é uma biografia sobre o período de reinado do rei Luís XIV, o Rei Sol, o maior símbolo absolutista europeu moderno. Tá bem? Ele foi o maior, não o único. Se liga nisso. Show de bola? Bacana? A gente já falou de poder, a gente já falou de teorias que justificavam o absolutismo, a gente já falou de Luís XIV. Que tal falar um pouco da economia desse período? É muito importante, porque ela vai tratar da transição entre a economia feudal e a economia moderna. O que é que eu estou falando? Eu estou falando do mercantilismo, tá bem? Não esquece, mercantilismo. E aí você está se perguntando, Pipão, o que danado é esse mercantilismo? Lembra mercado, lembra mercadoria. E é isso mesmo que você está imaginando. Mas vamos colocar em termos históricos? Vamos nessa? Vem comigo. Robertão, joga na tela a definição mais comum e técnica do que é o mercantilismo. Olha aí, gente. O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas adotado pelas nações europeias, os estados nacionais modernos, entre o século XV e o século XVIII. Era baseado na busca de desenvolvimento econômico de um país através do acúmulo de riquezas. Tá bem? Então, essa é a definição mais comum encontrada em livros e manuais de história. Mas eu chamo a atenção para os 2 pontos que seguem. Continua comigo. Essas práticas econômicas são consideradas pelos historiadores
como o estágio de transição, como falei para vocês, do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. E o que é que visava? Qual era o objetivo do mercantilismo? Visava garantir poder e riqueza para o Estado. Então, esse conjunto de práticas econômicas adotadas pelas nações europeias entre o século XV e XVIII visava garantir poder e riqueza aos Estados nacionais. Show de bola? Bacana? Robertão, traz para mim. Valeu, cara. Show de bola. Através do mercantilismo, os Estados nacionais modernos garantiam os recursos para sustentar suas cortes, seus exércitos e os privilégios de nascimento. Enquanto a burguesia e a nobreza se digladiavam, o rei se aproveitava dessa situação, investia no desenvolvimento comercial junto com a nobreza e junto com a burguesia e mantinha a nobreza ao seu lado. Ou seja, o rei articulava tanto com a burguesia quanto a nobreza, ganhando mais poder e status. Show de bola? Bacana? Então, princípios ou regras do mercantilismo. Eu vou pedir para o Robertão jogar aí na sua tela os 6 mais comuns. Pode ser que seu livro traga alguns a mais ou alguns a menos, mas esses são os principais. E desses 6 pontos, eu destaquei 3, que são os que mais apareceram em provas de vestibular do Brasil. Observa comigo o primeiro, metalismo. Também aparece com o termo espanhol bulionismo ou o termo francês colbertismo. Já já eu te explico por quê. Colonialismo, comercialismo, criação das companhias de comércio, como por exemplo a Companhia das Índias Orientais, criadas lá pela Inglaterra em parceria com a Holanda. Uma parceria que não deu muito certo, tá bem? Intervencionismo, baseado no protecionismo alfandegário. Monopólio também pode ser incluído como pacto colonial ou exclusivo metropolitano. E a teoria da balança comercial favorável. Eu vou explicar para você agora, dentro do tempo que nós temos, o metalismo, o intervencionismo e a teoria da balança comercial favorável. Os demais, deixo para você completar os estudos em sua casa, com mais calma. Show de bola? Então vamos para o primeiro termo, metalismo. Roberto ainda vai deixar na tua tela. Roberto é fera, já lê minha mente. Metalismo, processo pelo qual considerava-se que a riqueza de um Estado era medida pela quantidade de metais preciosos, entenda-se, ouro e prata, que ela possui. Então, quanto mais ouro e prata um Estado nacional possuir, mais rico era aquele Estado. A Espanha foi o país que mais desenvolveu esta prática, explorando o ouro e a prata das civilizações pré-colombianas. Veja, quando eu falo em civilizações pré-colombianas, estou falando dos povos que entraram em contato, que os espanhóis entraram em contato a partir do que a gente chama didaticamente de descobrimento da América. Os espanhóis chamam o metalismo de bulionismo, é o termo dado ao metalismo espanhol. Os ingleses também utilizam o termo bulionismo, mas esse termo geralmente é mais associado aos espanhóis. Show de bola? Bacana? Então, segundo termo, protecionismo alfandegário. Os reis criavam impostos e taxas sobre os produtos estrangeiros para evitar ao máximo a entrada de produtos vindos do exterior. Ou seja, vamos evitar ao máximo que produtos estrangeiros sejam inseridos no nosso mercado interno. Era uma forma de estimular a produção nacional, a produção interna e também evitar a saída de metais do país para outro. Ou seja, era uma maneira encontrada pelos reis, apoiados pela burguesia, para que o mercado interno pudesse se desenvolver e as exportações fossem bem maiores do que as importações. Ou seja, para que a entrada de metal fosse maior do que a saída.
E toda vez que aparecer o termo metais ou metais preciosos, associe a ouro e prata. Show de bola? Bacana? Vamos lá. Nosso último termo. Balança comercial favorável. Tem tudo a ver com o termo anterior, do protecionismo alfandegário. Se liga aí. O esforço dentro da balança era para exportar mais do que importar. Dessa forma, entraria mais metais do que sairia, deixando o país em boa situação financeira. Lembre-se do metalismo, hein? Para que as exportações superassem sempre as importações, o superávit, era necessário que o Estado se ocupasse com o aumento da produção interna e com a busca de mercados externos para a venda dos seus produtos. Ou seja, não bastava só criar taxas protecionistas, mas eu precisava de uma boa produção interna e de um mercado que consumisse boa parte dos meus produtos, tanto de forma interna quanto de forma externa. Alguns países fizeram do colonialismo um centro de escoamento dos produtos que não eram vendidos dentro do seu mercado interno ou mesmo dentro do mercado europeu. Foi o caso de Portugal. Portugal comprava do Brasil, no período colonial, matéria-prima a baixo custo e revendia com um custo 2 ou 3 vezes maiores aquilo que eles não conseguiam dentro da sua maquinofatura, da sua manufatura, vender na Europa. Então, o Brasil era forçado a comprar esses produtos que não conseguiam um mercado consumidor lá na Europa. E detalhe, através do exclusivo colonial ou do pacto colonial, o Brasil só poderia vender para Portugal e comprar de Portugal. Show de bola? Bacana? Um te liga-te para a gente terminar a aula de hoje. Fique esperto. Robertão, joga na tela do pessoal. O intervencionismo estatal. Controle estatal da economia. Isso vai vigorar do período moderno até o início do século XX, ou seja, do século XV até o século XX. Isso só vai cair, na verdade, no século XIX. Só vai cair esse intervencionismo através das práticas liberais. Mas isso a gente trata numa outra história. Os reis, com o apoio da burguesia mercantil, foram assumindo o controle da economia nacional, visando fortalecer ainda mais o poder central, ou seja, o poder do Estado, e obter os recursos necessários para expandir o comércio. Fique esperto nisso aí, tá, fera? O rei não dava ponto sem nó. Todas as alianças feitas entre o rei e a burguesia, entre o rei e a nobreza, eram para fortalecer o seu próprio poder e o poder do Estado. Então é importante que você fique esperto. A história do mercantilismo teve, assim como a história do absolutismo monárquico, muitas variações. Não só existiu uma forma de absolutismo, mas formas de absolutismo. Não só existiu uma forma de mercantilismo, mas formas mercantilistas. E os principais exemplos de estados modernos, estados absolutistas, estados que tinham como base o mercantilismo foram 4. E são esses 4 que o Robertão vai colocar na tela para a gente encerrar a aula de hoje. Nós temos aí os exemplos da Inglaterra, da França, de Portugal e da Espanha. Os primeiros foram Espanha e Portugal, depois, de forma um pouco mais tardia, Inglaterra e França. Show de bola? E aí, deu para acompanhar a aula de hoje? Vai aprofundar mais nos estudos? É isso aí, fera. Que 2021 seja um bom ano para todos nós. Eu e a Isabela vamos ficando por aqui. E a gente se vê numa outra história. Até breve.